Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, porque nós vamos refletir na Palavra de Deus, que é poderosa para nos edificar. Te espero. Voltamos, graça e paz. O nosso tema de hoje, a graça te alcançou. O nosso texto está no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Acompanhe comigo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém. Temos aqui, portanto, um texto lindo, referente à atitude de um rei para com um homem que estava condenado. Amados, primeiramente, nós vemos que Samuel ele vai falar sobre os 40 anos de reinado de Davi. E Deus fez uma promessa a Davi que ele teria uma descendência de monarcas e que dessa descendência viria um que seria um rei eterno, que teria um reinado eterno, que reinaria para sempre. Portanto, Jesus Cristo vem da descendência de Davi, né? E muitos atos que o Davi fez no seu reinado aponta para o reinado de Cristo. Nesse capítulo 9 do segundo livro de Samuel, nós temos um relato da atitude do rei Davi para com um homem que estava condenado à morte. Ele estava condenado por uma tradição, porque ele não fez nada por ele mesmo que trouxesse condenação a ele, mas porque ele era neto do rei Saul, um rei reprovado, um rei que morreu num tempo que ele estava em conflito político, conflito religioso, conflito interno do seu reinado, né? E aí então, segundo a tradição, eles eliminavam toda a descendência de um rei que morria nessa condição. E aí, então, Mefibosete, descendente do rei Saul, que tentou várias vezes matar Davi, e eles tinham toda a certeza que Saul morrendo, quando Davi assumisse o reinado, toda a descendência, então, de Saul seria eliminada. E aqui estava a condenação de Mefibosete, conforme a história que nós lemos aqui. Eu quero chamar a sua atenção para uma questão. Muitas vezes nós temos uma tentativa de levar a vida pela nossa própria força. E eu quero fazer essa comparação aqui com Mefibosete. Ele era um menino de 5 anos de idade, quando a notícia da morte de Saul, que era seu avô, e Jonatas, o seu pai, chegou ao palácio. Eles estavam guerreando e eles tinham morrido. Foi uma situação que gerou um alvoroço, e no meio desse alvoroço, a ama de Mefibosete, na tentativa de salvá-lo, fugiu com ele para um lugar onde ninguém o procuraria, Lodebar, que significa não pasto, né? Então, um lugar sem vida, um lugar de pessoas feridas, desprezadas, rejeitadas, um lugar de muita dor e miséria. No caminho, essa ama com essa criança sofreram um acidente e nessa queda Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés.
E Mefibosete, mesmo carregando muitos questionamentos na sua alma, no seu coração, mesmo marcado pelas circunstâncias da vida, aleijado, sem avô, sem pai, sem mãe, sem irmãos, né? Ele tentou seguir a vida, ele tentou resolver a sua vida pela sua própria força e casou, gerou filho em Lodebar, lutando para tentar ter uma vida digna, entre aspas, né? Mas ele se sentia como um cão morto e ele declarou isso com suas próprias palavras ao rei Davi, na presença do rei Davi. Então, amados e amadas, a primeira reflexão que eu trago aos nossos corações. Muitas vezes nós geramos filhos, casamos, geramos filhos, constituímos uma família no meio de muitas dores, problemas não resolvidos, lembranças que nos matam dia a dia. E a gente vai tentando resolver pela nossa própria força, a gente vai tentando viver do jeito que a gente acha que deve ser e acumula dores, um fere o outro, não há paz na família. Isso aconteceu com Mefibosete e ele ficou nesse lugar, né, em Lodebar, vivendo dessa forma, com esposa, com filho, tentando viver com a sua própria força. O que eu quero dizer a você, quando nós tentamos levar a vida com a nossa própria força, ser curado pelo nosso próprio entendimento, o que resulta é uma questão de infelicidade. A outra questão que eu quero dizer a você, a aliança da graça alcançou este homem, né? O que Mefibosete não sabia é que existia uma aliança que resguardava a sua vida. A aliança que resguardava a vida de Mefibosete foi feita perante Deus entre o seu pai Jonatas e o rei Davi. Davi prometeu usar da bondade de Deus para com a descendência de Jonatas enquanto ele existisse. Portanto, Mefibosete era o último vivo e então ele era o alvo dessa aliança, ele era o alvo da bondade de Deus através do rei. Mefibosete não sabia da aliança, mas o rei sabia e o rei não se esqueceu. Nós lemos que o rei Davi, lembrando da aliança, perguntou: há alguém da casa de Saul a quem eu use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Quando Davi soube, que havia alguém, mandou buscar Mefibosete e disse a ele: não tenha medo, pois usarei da bondade de Deus para com você por amor de Jonatas, o teu pai. Então a história de Mefibosete foi mudada por causa do amor do pai, que fizeram uma aliança que cobriu a vida do seu filho. A aliança da graça, alcançou um homem ferido. A aliança da graça alcançou um homem ferido no corpo, na alma. Alcançou um homem em estado de miséria material, em estado de miséria espiritual. Amados e amadas, foi Davi que deu vida à aliança que foi feita em palavras, Ele tornou o amor desse pai um ato concreto, um ato manifesto. Portanto, Mefibosete foi alcançado por essa graça e a aliança da graça. E outra coisa que eu quero trazer ao seu coração, assim como a aliança da graça no reinado de Davi, que apontava para o reinado de Cristo, alcançou esse homem no estado de plena miséria, de fracasso moral, de dores terríveis, também a aliança da graça te alcança. Todos os dias essa aliança está dando cobertura à tua vida. Talvez assim como Mefibosete, você não saiba, não tenha consciência da existência da aliança que resguarda a tua vida e a tua descendência. Essa aliança foi feita pelo Pai que te ama, e esse Pai é Deus. Jesus, quando esteve nessa terra conosco, ele nos disse que Deus é o nosso Pai. Ele disse: diga aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Ele também, quando nos ensinou a orar, ele disse: é assim que vocês vão orar, dizendo: Pai nosso que está nos céus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque ele disse que ele é o nosso Pai. Então o Pai que nos amou antes de nós existirmos, sonhou conosco e quis partilhar conosco a sua vida, a vida da eternidade. Essa aliança foi traga à existência por Jesus Cristo. Assim como a aliança com Jonatas foi feita num ato concreto por Davi, a aliança do Pai Celestial com
conosco, né, foi traga à existência por Jesus Cristo, cumprindo a profecia da promessa de Deus a Davi, que viria um reinado que não teria fim. Portanto, essa aliança que cobre a sua vida e a sua descendência é uma aliança eterna. Foi Jesus Cristo quem tornou o amor do Pai em um ato manifesto na cruz, morrendo a nossa morte para nos dar a sua vida, pagando a nossa dívida de pecado e nos tirando da condenação. Assim como Mefibosete foi tirado da condenação, também o nosso Pai em Cristo Jesus nos tira da condenação. Jesus manifestou, portanto, na cruz os dois lados do amor do Pai, a misericórdia e a graça. A misericórdia não nos dá o que merecemos. Nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação. Mas Deus, usando de misericórdia, não nos deu a condenação. A graça nos dá, ela partilha conosco o que nós nunca merecemos. Portanto, a graça é quando o amor é manifesto, então se torna graça. O amor e a justiça de Deus se encontraram na cruz. O amor que tem dois lados, misericórdia e graça, se encontra com a justiça na cruz. E a justiça é uma base desse amor que não deixa desmoronar a abundância que Deus jorra sobre as nossas vidas. E aí, então, o amor e a justiça se encontram na cruz e são manifestos ao mundo, alcançando quem? A todo aquele que crê. Se você crê, então você foi alcançado, por esse amor e por essa justiça de Deus. Amados e amadas, olhe bem para mim. Deus manda tirar você de Lodebar. Assim como o rei Davi mandou buscar Mefibosete e tirou ele daquela condição, Deus também manda te chamar e ele nos tira de Lodebar. Lodebar é um estado de vida. Nós temos que fazer uma leitura espiritual sobre isso, Muitos de nós tentamos viver pelas nossas próprias forças, mesmo tendo sido feridos, rejeitados, humilhados, marcados de forma trágica pelas circunstâncias da vida. Ainda assim, muitos de nós casamos, geramos filhos em meio a dores, em meio a mentiras, cheios de angústias, com falta de perdão, com tantas lembranças que vão nos matando dia a dia, muitas vezes tão feridos que sangramos sobre os nossos cônjuges, sangramos sobre os nossos filhos, projetamos neles os nossos desencantos e assim como estamos ferindo, nós também ferimos aqueles que convivem conosco, somos novamente por eles feridos por causa das suas reações. E é assim com a nossa família, muitas vezes, é assim com os nossos vizinhos, é assim no nosso trabalho, é assim na igreja. Quantos de nós temos tantos questionamentos? Por que, meu Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que teve que ser assim? E tentamos resolver do nosso jeito, com o nosso próprio entendimento. Mas eu tenho uma notícia para você. O rei prometeu não se esquecer de ti. Isaías 49:15 diz: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É uma promessa linda que se cumpre todos os dias. Ele mandou te chamar. Você vai assentar na mesa com o rei, você vai comer com ele como um filho amado, uma filha amada, porque essa é uma promessa real. Esse é o fruto de uma aliança que cobre a sua vida e cobre a sua descendência. Mas eu tenho outra notícia ainda para você. Tem muitas pessoas da tua descendência que ainda estão em Lodebar. Eles não entendem, eles não têm consciência dessa aliança que cobre as suas vidas. O rei também manda chamá-los. Eles precisam saber dessa aliança, precisam sair de Lodebar, saber que existe o amor do Pai por eles, saber que existe graça, que existe misericórdia, saber que a dívida de pecado foi paga, e ter as suas histórias mudadas pelo grande amor do Pai pelas suas vidas. Então eu convido você, reaja a essa aliança poderosa para mudar a tua história e para mudar a história de toda a tua descendência. No nome de Jesus Cristo eu te abençoo com essa palavra. Pai, em nome de Jesus, sela essa palavra nos corações e que hoje essa aliança da graça
faça diferença nessa vida e em toda a sua descendência. No nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.